Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós estamos? Boa tarde para você, boa tarde para mim, boa tarde para nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa roda de conversa, né? Ao nosso momento da tarde. A todas as tardes, às 15h08, estarmos aqui, né? Eu daqui e você daí. Então vamos dentro da... Ana, seja bem-vinda. Tô aqui atrasadinho um pouquinho, né? Sejam todos muito bem-vindos. A Angel Pix também, seja muito bem-vindo. Deixa eu só colocar aqui a minha hashtag, né? O Dono Dá. Nós vamos estar fazendo essa semana o Dono Dá de volta, né, meu povo? Estamos já no final do mês, então esse mês nós vamos estar falando de adultério, tá? Muito bom. Então, só mais um instantinho, por favor, que eu já estou colocando aqui para vocês, que eu não deixei. Dorquinha, seja bem-vinda. Eu não deixei aqui programado, né? Eu já chegar colocando, tacando terror na terra, como diz aí a nossa amiga. Pois muito bem, eu não consegui colocar no começo, deixa eu colocar agora no final. Vocês já aproveita e vão aí fazendo o compartilhamento, tá? Pra gente fazer essa tarde aqui, ó, extraordinária. Então, deixa eu só escrever aqui o que eu quero, né? Pra gente já... Ô, filho Maria, né? E eu tô numa posição ótima para estar fazendo isso. Deixa eu excluir isso que tá ficando tudo muito ruim. Adultério. Pronto. Acho que tá bom. Arroba, minha gente. Cadê o arroba dessa pessoa que vem hoje, né? Cadê o arroba dessa pessoa? Pronto. Deixa agora fixar. Amei o tema, né, nega? Esse tema tá dando já o que falar, né? Esse tema, o pessoal, uns estão amando, outros estão. Damiana, seja bem-vinda, viu, amada? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Vamos aproveitar, vamos fazer o compartilhamento para depois eu não parar. E aí, se por acaso já pegar vocês que já estão aqui chegando, me perdoe, tá? Eu não estou vendo agora no momento, porque agora eu vou compartilhar com Deus e o mundo. Quero dizer que eu estou muito feliz, satisfeita de poder estar de volta, né? Depois aí de uns perrengues de saúde, né? Que me tirou de campo, mas tá tudo certo, porque para me tirar de campo tem que vir jogando mais do que eu, né? Então jogou muito mais do que eu, me colocou ali de escanteio, estou aqui ainda tratando da saúde, mas isso não me impede de continuar transbordando, porque já estou devendo ali nas lives que a gente está fazendo direto, né? Sobre o sucesso, sobre os hábitos do sucesso. Mas deixar passar o fim do mês, né? Podendo fazer com as meninas ou com os meninos, que é essa do momento, né? A hashtag o dono dá e a dona dá vem pro ar toda a última semana do mês, tá? Só mais um pouquinho que eu já tô compartilhando. E, gente, para mim fazer isso aqui e eu não voltar para compartilhar de novo, é que mais tarde, se a pessoa não puder passar aqui, ouve lá, né? Ela recebeu o convite. Eu estou fazendo o convite do meu toque digital. Se você puder comparecer, será um prazer. Se você não puder comparecer e puder assistir, deixar o seu comentário, dizer se realmente agregou alguma coisa na sua vida ou só perdeu tempo, seja muito bem-vindo, diga, se posicione, tá? Porque o conteúdo que eu faço é para você. Se lhe agradar, foi para você. E se desagradar, também foi para você, tá? Então aproveite e faça a minha peruca. Marlene, seja muito bem-vinda, meu amor. Olha, tá? Já fiz aqui o meu compartilhamento. Quem puder ficar aí com os dedinhos aí, se a Rebequinha de titia tivesse, estava subindo 100 aí, como tá subindo aí adoidado. Mas vamos entrar pro conteúdo, porque quem chega não merece ficar, né, no castigo de ficar esperando, tá? Então, para aqueles que vão estar passando pela primeira vez, né, que a gente tem sempre essa expectativa e graças a Deus um dia ou outro vai sempre passar pessoas que não me conhecem e vão também estar passando sempre aqueles que já me conhecem. Então eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, eu tenho 2 filhas e eu há quase 2 anos eu gosto de estar fazendo aqui uma partilha à tarde com vocês dentro do nosso desenvolvimento pessoal. Minha comadre linda, extraordinária, top, pensa numa mulher maravilhosa. Helena Cavalcante, seja muito bem-vinda, viu? Então, nós estamos aqui na última semana do mês e como toda última semana do mês, nós costumamos trabalhar uma das hashtags, ou o dono dá, ou a dona dá. E aqui eu trago os convidados do dia, os convidados dessa semana. Portanto, podem convidar, porque o mais importante do que a gente ter convidado para estar aqui nas hashtags, para estarem falando à vontade nas hashtags, mais importante do que a gente ter esses convidados é a gente ter pessoas
comprometidas consigo mesmo. Então essas pessoas precisam ser, não é pessoas famosas, não são pessoas que sabem o que estão dizendo, são pessoas coerentes. Elas precisam ser pessoas congruentes, elas precisam viver aquilo que elas dizem. Elas não podem estar falando de uma coisa assustadas com aquilo que está dizendo. Lilian Lara, seja muito bem-vinda, meu amor, tá? Então, o mais importante do que a gente ter aqui, essas pessoas nas hashtags, é termos pessoas de peso. Pessoas que você vai sentar, você vai assistir e você vai dizer assim, putz, que valeu a pena eu ter conhecido essa pessoa. Valeu a pena. Se eu passo uma hora e meia, 2 horas na live, isso é um problema meu. Você só pode passar 10 minutos, que esses 10 minutos valha a pena para você. Para você não chegar aqui e encontrar alguém enchendo linguiça ou alguém dizendo coisas que você diga assim, eu conheço essa pessoa e é totalmente mentira. Esse peso eu não posso me responsabilizar. Mas se eu descobrir que a pessoa que eu convidei, a pessoa que eu trago aqui, essa pessoa está, né, aproveitando desse espaço, do nosso tempo, ainda que a gente não seja inocente, mas aproveitando do nosso tempo para estar aqui enchendo o saco, eu mesmo sou o primeiro a dar com os pés na cara dessa pessoa. Porque a hashtag não é um passatempo, a hashtag não é uma brincadeira. Aqui nós temos um espaço onde a gente está buscando desenvolver, buscando crescer, buscando, se eu tenho alguma coisa, eu quero lhe ofertar. E se você tem alguma coisa, oferte também, oferte num comentário, oferte numa live, oferte, me chame para ofertar junto de você, mas transborde com aquilo de bom que você tem, tá? Irmão Francisco, seja muito bem-vindo e boa tarde, tá? Então, era esse o primeiro recado que eu queria dizer, porque sendo homem ou sendo mulher, a pessoa, né, que a gente chama aqui para ser o dono da e para ser a dona da, ela precisa realmente ser abundante mesmo, na sua ética, né? No seu caráter. Ela precisa viver baseada em princípios. Isso não quer dizer que ela seja melhor do que as outras, isso não quer dizer que ela seja santa. Isso quer dizer que ela está cumprindo ali com a primeira parte, a obrigação com ela mesma, ser um cidadão, ser uma cidadã, já pode ter apanhado, já pode ter se levantado, mas ela sabe o que ela está dizendo e o que ela está querendo ensinar para as outras pessoas vale a pena. Como você, um chefe de família, uma chefe de família, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, alguém que sabe realmente trabalhar ali em cima de valores, tá? E aí eu queria, né, tá dizendo para vocês, né, chamando vocês hoje para essa hashtag e tá trazendo aqui para dentro mesmo da gente, tá trazendo, deixa só um pedacinho aqui que eu peguei, para a gente estar refletindo sobre adultério, tá? E hoje eu quero trazer mais, nem sobre o adultério em si, eu quero passear com vocês ali, Jana Dark, seja bem-vinda. Eu quero passear com vocês aqui ainda pelos princípios, tá? Pelos os princípios do tempo mesmo, os princípios ali ainda em Gênesis. E aqui, ó, o termo adultério, ele pode ser usado, Alisson, seja bem-vindo, saudades, viu? Então, o termo adultério, ele pode ser usado tanto para definir infidelidade em um relacionamento entre dois indivíduos, quanto em sua forma verbal ou adjetiva para se referir a algo que foi fraudado, algo que foi falsificado, adulterado. Durante a semana eu quero trazer mais sobre, Cris, seja bem-vinda, sobre os diferentes tipos de adultério, que às vezes a gente está cometendo ali o adultério e não sabe nem que está cometendo, não está nem ciente de que aquilo ali é um adultério, ou tem essa ciência, sem dizer seja bem-vinda, e tem essa ciência, mas não tem ali a consciência que aquilo é tão grave. As consequências do adultério que a gente vai cometendo na vida, né? Às vezes você está cometendo ou está acontecendo e aquela Daniela Saraiva, mas muito bem, seja muito bem-vinda, né? Michele também, seja muito bem-vinda. Michele Barbosa, seja muito bem-vinda. Então a gente às vezes está ali cometendo alguns tipos de adultério, não apenas esse do casamento, não apenas esse entre duas pessoas.
entre marido e mulher, entre namorado, entre casais. Às vezes você está cometendo todos os outros tipos de adultério na sua profissão, no seu jeito de trabalhar, nos seus relacionamentos de pai com filho, de filho com pai, nos relacionamentos. Gente, a gente quando fala de adultério, você já pensa logo em traição, mas tem uma outra tonelada de coisas que você pode estar carregando. Mas eu provavelmente vou trazer isso durante a semana. Hoje eu quero amarrar mais o nosso tema do adultério, né? E passando principalmente ali por Gênesis, né? Passando por Gênesis. E aqui eu quero trazer Pedro Lima, coisa rica, seja bem-vinda, viu? Muito bem-vindo mesmo, amo sua vida. Então aqui eu quero trazer vocês para a gente ir ali. Por que que nasce essa palavra adultério? E eu quero trazer vocês para essa leitura aqui, ó. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, né? Farei para ele alguém que o auxilie, Júnior, seja muito bem-vindo, e lhe corresponda. Então, a gente vai dar umas entradas aqui nas leituras de Gênesis, tá? Então, o Senhor Deus, foi quando ele viu Adão ali cabisbaixo, né? Todo mundo com seus pares e Adão ali já ficando deprimido. Então o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus criou tanto o homem quanto a mulher, à sua imagem, e deu aos dois o domínio sobre a terra. Isso você vai ver ali em Gênesis 1, 27 e 28. Em Gênesis 5, a gente dá um pulo ali de Gênesis 5 e vai ver ali o 1 e o 2, vai estar escrito assim: este é o livro das gerações de Adão, tá? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Em algumas outras traduções vai estar escrito assim: o homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome homem, no dia em que foram criados. Mas eu gostei também, exatamente aqui está acho que na Almeida, né? Na tradução ali da Almeida, vai estar escrito assim, Adão. Por quê? Porque chama a atenção. Então hoje, né? Hoje eu fiquei, né, sem uma pessoa para estar defendendo essa hashtag. Tudo bem que eu faço as coisas meio ali, que uma por cima da outra. Eu tive essa semana fora, eu tive essas semanas aí afastadas. Então eu não queria deixar de trazer essa série, o Dono Dá. E aí fiz os convites e as pessoas têm compromissos, as pessoas têm outras coisas para fazer e não conseguiram estar comigo. Uns pelo tema, porque não é muito agradável, outros porque já tinham alguns compromissos mesmo. Só que se eu me comprometi de estar trazendo, e eu não tiver morta, eu tiver em condições de fazer, estar fazendo as séries O Dono Dá e A Dona Dá no final do mês, por que eu trouxe exatamente esse versículo aqui? O livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Aqui eu sempre falo nas minhas lives, a mulher já está contida no homem. E assim ele os abençoou e chamou o nome dessa criação de Adão. Então não existe homem, não existe mulher. Deus só criou uma espécie. Deus criou Adão, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. Então o meu lado Adão vai trazer hoje para vocês o Dono Dá. Tá? Muito prazer, eu sou Adão. Então, quem for ver lá na capa, onde eu vou estar colocando essa live, vai ter lá exatamente o meu lado masculino ali na minha foto, tá bom? Então, eu, como Adão, hoje vou trazer o assunto que eu quero trazer para vocês sobre adultério. Porque o assunto que eu trago, independente da minha sexualidade, independente da pessoa que vos fala, é o assunto que eu preparei, é o assunto que foi estudado. Então, às vezes, a gente mata o carteiro antes mesmo de pegar a mensagem. Ah, é você que está trazendo? Então eu não quero mais essa mensagem. Antes do carteiro lhe entregar a mensagem, você já está descartando, tá? E aí a minha comadre vai dizer o seguinte, né? Deixa eu ver. O Júnior chega a dar boa tarde. Márcio Guia também chegou, seja muito bem-vindo. E aqui o Júnior pergunta, qual uma versão de fácil compreensão para quem está começando a ler a Bíblia? Olha, a versão de fácil compreensão, para mim todas são, tá? Só que é bom que você tenha 2, 3 ali para estar comparando. Eu gosto da Bíblia Ave Maria, porque eu sou católica, então fica muito mais fácil. Ou então da Bíblia da CNBB, que já vem ali uma explicação no rodapé. Mas, por me envolver com tantas pessoas e estar ali atualizada, eu sigo muito a NVI, né, Nova Versão Online, e também a
Ai, meu Deus, como é o nome daquela citação? Depois eu me lembro. É uma que também aparece sempre, né? Se você dá um Google ali, ela já aparece, tá? Almeida Rocha, tá? Almeida Rocha NVI. Eu acho hoje muito atualizada as palavras atuais para a gente poder trazer para o nosso contexto, tá? Mas quando você está atento e você está acompanhando uma leitura em algum lugar, vão ter 10 tipos de coisas diferentes, cada um, principalmente no grupo, vai ler na sua Bíblia. E aí você vai acompanhar que na sua não está igual. Não pare o seu companheiro não, porque na sua não está igual, não tem problema nenhum. Nós temos uma língua muito rica, né? Onde o português, uma palavra só, quer dizer 10, 12 coisas. Então, às vezes, você vai estar ali com uma versão um pouquinho diferenciada, mas o sentido é o mesmo, tá? E a minha comadre coloca, é como Deus me deu o Ed, e me deu ele 37 anos junto desde... E me deu ele com 37 anos, né? Junto desde os 14, exatamente, né? Natana Wilka, seja muito bem-vinda. Então, gente, eu quero dizer para vocês que trazendo essa leitura aqui do Gênesis, para trazer o meu lado Adão, para estar falando com vocês sobre adultério, né? Eu quis me montar mesmo na Bíblia, que não existe o homem, não existe a mulher. Existe sim, na hora que a gente tem, para que cada um foi criado. A missão, aí sim, você vai ter ali cada um na sua função, porque um não vai poder fazer a função do outro, tá? Aqui, olha, quando Deus criou a mulher, né? Quando Deus nos criou, ele usou uma costela do homem, um osso que fica perto do coração. Por quê? Porque esse osso vai proteger os órgãos vitais, tá? Então, nós não somos feitos... Damiana, seja muito bem-vinda. Nós não somos já dali o sexo frágil. Você veja que o homem foi feito, o homem já é um ser muito forte. O homem foi feito do barro, foi feito da terra. Desse mesmo ser que foi feito ele, nós ainda fomos tiradas. Feitas não, porque nós já estávamos feitas nele. Mas fomos tirados daquilo que é mais forte nele. O osso dele, que protege os órgãos vitais, foi ali que o Senhor foi, pegou, né? Isso para dizer o quê? Para representar essa união que deve existir entre homem e mulher. Esse homem e essa mulher, eles devem se amarem, eles devem se cuidarem, um cuidar do outro, do corpo do outro, um deve tratar ali do outro, né? Como se fosse o seu próprio corpo. E os dois ali se tratando, se amando e se cuidando, constituírem, porque essa é a vontade de Deus, constituírem ali novos seres, a multiplicação. Porque depois daquela leitura, quando Deus cria, e no finalzinho, quando ele diz assim, ide todos e se multiplicai de acordo, cada um com sua espécie. A espécie humana com a sua espécie, né? Ah, você me adorou ouvir, né? Bem-vinda, meu amor. O pau come aqui todo dia, viu? Então, assim a gente vai para constituir família. E aqui, nesse momento, é que vai começar a entrar de onde vem essa história do adultério. Quem foi a primeira pessoa a adulterar, tá? Então, nesse livro aqui das gerações, né? Das gerações de Adão, no dia que Deus cria Adão, no dia que ele faz o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus os faz, ele cria e diz, ó, aqui é a minha espécie, a espécie que eu criei, Adão, vamos chamá-los de Adão. Em outras Bíblias, vamos chamá-las de homem, né? Seja bem-vinda, Gláucia Policarpo. Seja muito bem-vinda, tá? Hoje você vai conhecer a pessoa que vos fala, o convidado especial de hoje é Adão, sou eu, tá? Então, o meu lado, Adão, como filha de Deus, como espécie humana, está aqui representando o dono da. Por quê? Porque o assunto não é um assunto muito bom e as pessoas que eu fui convidando, elas foram ficando ali meio que ressabiadas. Então, vão ter, Deus vai providenciar para quem vir defender, vir de verdade, sentar com o pé na lama. Sentar, você não pode estar simplesmente, não é porque você não entenda do assunto, é porque você precisa ser aquilo que você quer, se queimar, colocar a sua cara no sol, sabendo que o sol brilha, mas você, né, também tem ali o seu ardorzinho. Então você tem que vir porque você acredita no que está fazendo, tá? Isso não tem problema, gente, de não agradar um nem agradar outro. Aqui a gente não está para agradar, aqui a gente está para deixar Deus usar a boca da gente e pronto. E os que estão do outro lado, se deixar ouvir, né? Se deixar Deus falar com eles. E se não gostou, vai lá também no comentário, ó, papá, manda brasa, porque eu não sou a dona da verdade, tá? Então hoje, para falar de adultério, que eu sei que esse assunto realmente é muito polêmico, ele já começa ali no capítulo 3 de Gênesis, né? Com a tagarelice da serpente. Onde é que essa serpente está? Essa serpente está na nossa cabeça. E aí a gente tem acompanhado, e graças a Deus, né, tantos bons mentores, que a gente fica achando que tudo era para depois da morte, tudo era para não sei que tempo, tudo era muito para depois, tudo é agora, tudo é hoje. Então onde é que está esse inferno que não te dá paz? Está dentro da sua cabeça. É a serpente que já estava lá no Éden, é essa tagarelice
tagarelice que vai aqui tirando a sua paz, vai trazendo novas ideias não porque são novas, mas porque quanto menos paz você tem, mais assunto que lhe tira a paz ele vai trazer. Tá? É a sua identificação com tudo que está acontecendo, naquilo que a gente pega, cheira, sente, consegue segurar, né? Mabi, que saudade, seja muito bem-vinda, viu? A Gláucia coloca, é um assunto importante, deve ser falado sim, né? Ainda que o pau coma, né? Não, Gláucia? Então, a serpente, ela já começa ali, essa tagarelice de trazer uma traição para dentro daquilo que era um acordo, já começa lá no capítulo 3, já começa lá nos filhos de Deus, na sua criação, antes deles conhecerem o pecado. Então já estava ali sendo implantado esse assunto. Para hoje, né, depois da salvação ter vindo mais de 2000 anos, a gente ainda está querendo tampar o sol com a peneira. Então por que a gente tampa o sol com a peneira? Porque a gente não tem a coragem de colocar realmente os pingos nos is, fazer o que Deus quer. Sim é sim, não é não. O que passa disso? É do cão. Então não queira, sim é sim. É certo, errado é errado. Não existe o meio errado, nem existe o meio certo. Ou é certo ou é errado. Ainda que todos estejam fazendo o que é errado, ele não vai passar a ser certo só porque todos estão fazendo, tá? Então, essa primeira traição, para poder acontecer esse adultério, vai acontecer com Eva. Eva vai trair o seu marido. Eva trai o seu marido quando ela dá ouvidos às conversas da serpente. A serpente, né, ela só passa a ser essa serpente, se arrastar depois. A serpente ela era um ser diferente, todos os outros bichos tinham sua companhia, ela não tinha, mas ela tinha praticamente o nosso jeito, ela tinha os nossos cromossomos. Nenhum bicho era feio, nenhum bicho foi feio. Depois da gente conhecer ali, né, ter tido a consciência de que o mal e o bem existem, então você começa a ver algum bicho mais feroz, você começa a ver um mais bonito, outro mais feio. Para Deus não existia isso. Quando ele fez tudo com perfeição. Então, quando aqui a Eva começa a dar, né, ouvidos à serpente, essa serpente ela vai conversando com Eva, a palavra diz que ela conversava. Então, se essa serpente conversava, essa serpente ela só não tinha sentimentos, mas essa serpente não tinha alma, mas ela tinha raciocínio. Então, se para você conversar, para você montar frase, para você responder frase, você precisa raciocinar, ou não? Senão você não junta o que foi dito com o que vai dizer. Então, essa alma que ela não possuía, mas ela tinha muito raciocínio, ela tinha o quê? Quando a gente vai ver ali, ela, além da capacidade dela seduzir, ela era, entre todos os animais, o bicho mais astuto. Ela tinha astúcia, então ela tinha astúcia, ela tinha malícia, ela tinha como sair, né, enredando. E ali ela fez. Como é que acontece uma traição? É no momento em que você está na carência, tantas coisas, né, tantas fases. Se der, eu vou trazer as fases aqui de tudo quando vai acontecendo. Então, aquelas fases vão acontecendo, o outro que está se achegando, ele vai lhe dando a mão, ele vai lhe dando colo, ele vai lhe dando conselho, ele vai lhe dando compreensão. O que está fazendo está se enredando com aquilo que está acontecendo, está achando que é a saída. E assim vai. Então, a serpente começou a seduzir Eva exatamente assim. Eva escutando e ele dizendo as coisas, dizendo o que ele queria dizer. E ela sem perceber, né? A Gláucia coloca aqui pra gente, deixa eu só ler esse comentário. É verdade, Maria, eu vivi isso, tagarelice mental, e o Espírito Santo me direcionou de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que devemos levar nossos pensamentos cativos a Jesus, submeter os pensamentos. Exatamente, meu amor, exatamente. E a minha comadre Maria Helena Cavalcante coloca, comadre, me desculpa, tenho que ir trabalhar. Beijo, vai trabalhar na paz, meu amor, fica gravado, tá? Gláucia, por isso na palavra diz que se a gente odeia o irmão, já cometeu homicídio. Exato. As ações e o erro, o pecado começa no invisível, seja em que área for. Exatamente, nega. Exatamente desse jeito. Josefa Fontes, seja muito bem-vinda. Tá? Deixa prosseguir aqui mais um pouquinho. Quem foi chegando foi porque eu não vi, tá? Isso serve de acordo em todas as áreas. Todas, nega, todas. Durante a semana, provavelmente, a gente vai trazer aí os diferentes tipos de adultério que acontece, né? Então, como ela era, assim, a mais astuta de todos os animais, né? A Bíblia traduz aí a palavra de Deus, sempre é traduzida, sempre traga para nós em forma de metáforas, né? Em forma de comparação. Então, você vai ter ali muitas comparações, né?
Senhor Deus pergunta depois dela, da danada, né, ter dito para ela assim, olha, é só dessa árvore aí que você não pode comer? Ou é dessa árvore aqui exatamente que Deus disse que você não poderia comer? Por que será que ele disse que você não poderia comer? Então, quando ele faz isso, ele reduz demais o campo de visão de Eva. Eva podia ter dito assim, né? Assim como eu sigo uma médica que ela fala assim, todo mundo pergunta, mas se você não come glúten, se você não come doce, se você não come leite, o que é que você come? Ela fala todas as outras coisas, menos 4. Você só citou 3 ou 4 aí, todas as outras eu como. Então, quando ela diz para Eva, você não come dessa árvore aqui, ela não podia ter dito especificamente dessa árvore que você não come, então todas as outras eu como. Eu não preciso estar preocupada com as outras, porque todas as outras o Senhor colocou à nossa disposição. Então, ele reduz demais esse campo de visão, coloca ela. Quando reduziu demais o campo de visão, a gente esquece tudo que a gente tem ao nosso redor. A gente só foca ali. E porque está com foco ali, onde está o teu coração, vai acontecer também a adoração. Por ter colocado o pensamento e o foco ali, pronto, terminou fazendo, terminou cedendo, e eu quero levar vocês para estarem até o finalzinho da nossa reflexão aqui. Seja muito bem-vinda, Sheila. Eu quero levar vocês nessa reflexão de quando esse pecado entrou em Eva, quando Eva viu essa árvore, quando Eva viu, a gente aprendeu a ter visto Eva comendo essa maçã, comendo essa árvore, e a gente vai ali sempre andando desse jeito, a gente deixa de estar colocando mesmo, rasgando, porque quando a gente se lembra, né, do que o Jesus, nosso irmão, e o nosso Cristo nos salvou, as pancadas que ele levou e as dores que ele sofreu, não era para estar mais numa brincadeirinha tão romântica. Não era para a gente estar colocando ali esses ensinamentos ainda desse jeito. Para um povo que já sabe tudo, para um povo que está na internet, para um povo... Então, linguajar, gente, que vai ali, deixando a gente ali meio que, né? Você fica assim, uma hora você não sabe se você está flutuando, se você está pegando a onda, outra hora você não sabe se o pau está comendo mesmo. Como é que você vai brigar com um capeta tão perigoso, um capeta tão assim, se você pode estar, às vezes, poxa, né? Eu acho que falta um pouquinho mais da gente arrochar um pouco mais. Então, quando Eva aceita, né, todas essas, digamos assim, essas cantadas, né? Aceita o que a serpente estava oferecendo para ela no meio do relacionamento entre ela e Adão, ao invés dela estar com Adão, ao invés de Adão estar com ela, ao invés de estarem planejando, ao invés de estarem projetando, não, ela está aqui sentada com outra pessoa, passeando com outra pessoa, escutando de outra pessoa. Bom rever você também, viu? Elane, seja muito bem-vinda, amada. E aí, né, ninguém me lembrou de beber água. Cadê o povo que me lembra de beber água? Ó. Quando Deus vê que ela comeu, né, que eu não vou sair lendo aqui tudo direitinho não, tá, gente? Porque eu creio que vocês conhecem a passagem. Quem não conhecer, dá uma volta lá, vale a pena. Então, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? O que foi que você fez? E aí ela responde, né? A serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Então, quando às vezes acontece ali uma traição entre um casal, e aí o pai, a mãe daquele homem, daquela mulher, né? Chega para ela e fala assim, ô minha filha, tanto que eu lhe ensinei, tanto que eu me dediquei para lhe dar aqui os passos, né? Que não foi isso que eu lhe ensinei a vida toda. O que é que você fez? E aí a pessoa às vezes vai dizer assim, né? Nossa mãe, nossa pai, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu estava tão assim. Aí começa a culpar o outro, né? Começa a culpar o companheiro, porque não me deu isso, porque não me deu aquilo. E aí quem chegou, né? Com tudo quanto era de bom, com tudo quanto eu estava necessitando, me enganou e eu caí, né? E aí o Senhor volta-se para a serpente e declara, né? Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Não tem lugar para cobra. Você não vê, a não ser um ninho de cobra, mesmo assim o ninho de cobra ainda fica se comendo, mas ele não é um animal que possa ficar tranquilamente junto dos outros, né? Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. O que é que isso quer dizer? Se ela passou a rastejar, então ela não era um animal que rastejasse. Era um animal que eu não sei como, mas se ele passou a rastejar, era um animal que estava ali na altura de Eva, que estava conversando com Eva. Josi, seja muito bem-vinda. Então, depois que Eva traiu Adão com esse animal, esse anfíbio passou a se rastejar.
E aí Deus diz, eu vou pôr inimizade entre você, serpente, e a mulher. Só que no ventre da mulher já havia a semente da serpente. E aí a gente vai vendo assim algumas pregações mais ousadas, onde o pessoal reclama e fala assim, mas que semente de árvore era essa que deixou Eva, né, com um fruto? Né? Não existe isso. E é por isso que eu acho que a gente deveria estar falando um pouco mais claramente. Né? Então a Eva, ao trair Adão, ela não traiu simplesmente porque comeu algo que não era para fazer. Não, ali o corpo dos dois, um já era do outro, o Senhor já tinha separado eles, um deixava o pai, o outro deixava a mãe, todo mundo deixava a sua casa para estarem formando da mesma carne outras carnes, outra família. Não era para entrar mais ninguém. E aí quando Eva dá, né, esse ouvido à serpente e a serpente se entrelaça com Eva, acontece de ficar essa semente. Pelos relatos da Bíblia, então Eva já tinha filhos, né? Provavelmente 7. Então 7, ao nascer, não tinha tido essas dores dos partos. Mas aí Deus diz para a mulher também, e a você eu multiplicarei. Multiplicarei. Você multiplica nada do zero, você multiplica de onde já tem. Então provavelmente ela já teve. Eu multiplicarei as dores do seu parto, tá? Quando ele diz também, né, que a serpente, essas duas gerações, as gerações que já existiam e essa geração que ia vir depois desse pecado, iam ser tão inimigas que uma ia pisar a cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir os pés de quem a pisasse. E aqui ele se referia, né, aos pecados nossos e também a nossa... Jesus está nos salvando, né, está levando todo esse pecado aqui, pregado ali na cruz. Quando ele está lá pregado na cruz, quando ele aceita todos os nossos pecados, todas as nossas misérias, não é porque simplesmente a cabeça de Satanás foi pisado. Ele já foi pisado quando a mãe do Senhor, quando Nossa Senhora resolveu, aceitou. Então essa mulher, essa geração, feriu a cabeça de Satanás. Mas Satanás, mesmo com esses pecados aqui, ó, é aqui no madeiro, Jesus esmaga a cabeça do pecado por ter sido obediente, obediência de morte. A descendência dessa serpente fere o quê? Quando é que fere o calcanhar? Quando ele já pregado no madeiro, aquela lança fura o coração dele. Fura aquele coração que não tem mais nada para sair de sangue. Só vai sair as águas, né? Que vão ser ali as nossas águas batismais. Para quem é cristão sabe do que é que eu estou falando, tá? É aqui que o calcanhar do Senhor dessa geração aí vai ser ferido, tá? Deixa eu ver o que a Gláucia colocou aqui. Você acredita nessa linha de estudo que se refere à semente da serpente? Eu tenho ressalvas. É um assunto vasto. E como? Mas é um assunto onde a gente tem que começar já a buscar. Porque não dá só simplesmente para estar aceitando e estar escutando nessa semente aí da maçã, por acaso, né? Se a gente for cada vez mais se aprofundando, a gente nunca vai ver ali na Bíblia dizer que Caim era filho de Adão. Ele se referia sempre como filho de Eva, tá? Então a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será só para o seu marido e ele a dominará. Olha a outra parte que vem ali entre linhas que a gente fica deixando passar. Se ele fala de desejo, ele está falando do desejo sexual, ele está falando mesmo do desejo do corpo, ele está falando da carne. Nesse momento aqui, ele não está falando do ser espiritual, e sim do ser carnal. Então, o seu desejo será só para o seu marido. E o seu marido, aqui nesse caso, que muita mulher quer dar muita polpa, é por causa do... Ele a dominará. Dominará em que sentido? De governar. Né? Porque aí você vai vendo mais para frente onde o homem ele vai sendo o cabeça mesmo do casamento, o cabeça da casa, onde ele foi formado já com uma estatura bem maior para poder estar levando porrada, tiro e bomba. É ele quem tem que defender, é ele quem tem que ser o escudo. E a mulher ela tem que deixar ele ser o cabeça dessa relação. Só que esse marido, para ser um cabeça de relação, para ser um cabeça de tudo, ele precisa se posicionar aqui como esse ser de frente. Quando ele não se posiciona como um ser de frente, aí sim a mulher se levanta e vai assumir esse lugar. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo equilíbrio, porque não era assim que o Senhor queria. E está lá, é bíblico também. Se ele não fizer isso, a mulher faz. Agora, o que é que aconteceu aqui? O que é que já se perdeu aqui? Esse homem nunca vai ter dela
o que teria que ser. Ela nunca será dominada por ele, porque ele não está ocupando o lugar. Então, para ele ocupar esse lugar de domínio, ele tem que realmente estar ali na frente. E ela, aí sim, ela vai ver que esse homem que é capaz de dar a vida por ela, assim como Cristo dá a vida pela sua igreja, não vai existir competição. Vai existir sim aquela pessoa que sabe, assim como a gente vê no reino animal, aquelas tribos, né, que eu gosto do tribo de leoas exatamente por isso, porque parece muito injusto aquela leoa sair, caçar, matar e entregar tudo para aquele vagabundo que está lá deitado com os ovinhos para cima para ir comer. Só que quando se esse vagabundo não tiver, na nossa concepção, não tiver bem alimentado, não tiver bem fortalecido, qualquer outro que chegue para matar os filhos daquela ninhada e se apoderar daquelas fêmeas, quem vai arriscar a vida é aquele leão. Vai literalmente dar a vida por aquele bando. Então a gente vai ali, olhando a própria natureza, olhando a naturalidade das coisas, para poder, como mulher também, você ver que leão é que você está tendo dentro de casa. É um leão que realmente está lutando, que está levando tudo, que está trazendo tudo. Até que ponto ele está, para até que ponto você ir ali também se alinhando para a sua casa, para a sua empresa, para crescer. Não fique vivendo de bolinhas de sabão. A dona dá e o dono dá nasce exatamente para isso, é para você dar conta, tomar conta daquilo que é seu. Talento na sua mão tem que render 100 por 1, porque o Senhor vai pedir conta. E ele não vai querer perder tempo em colocar talento na sua mão e você simplesmente colocar aí de lixo afora, não prestar atenção nem onde está plantando, deixando os passarinhos comer. Ao invés de estar cuidando da sua família, está dando ali trela, como a Eva deu. O jardim era bonito, as coisas são bonitas, mas presta atenção onde você está pisando. Isso serve para ele, serve para ela. Então, hoje, o meu lado Adão, o meu lado de filha de Deus, né? O meu lado aqui, o meu lado humano, a minha humanidade grita pelo quê? Grita por essa falta de controle que a gente tem do que é nosso. A gente está aqui sempre esperando que as coisas aconteçam, porque a gente não tem capacidade de meter os peitos e fazer, de se entregar sem medo. Não se tem medo, não. Se você está numa coisa que não está dando muito, não está dando, não tem jeito para dar, o que você está esperando? Faça de tudo para isso melhorar, mas faça chamando Deus para a sua relação. Faça de tudo para melhorar. E faça mesmo, faça com vontade, tá? Já viu o que a Gláucia colocou aqui? Gente, só a Gláucia escreve. O que vocês estão fazendo aí do lado? Eu gosto, viu, dessa interação. A Gláucia sabe disso. Você acredita nessa linha? Já li isso aqui. Jô Souza, seja muito bem-vinda. A Gláucia aqui, as tribos de leoa, né? Sandy, é por isso que antigamente o homem podia ter várias mulheres e não era problema. Mas se fosse o contrário, a mulher seria adulta. Pelo fato que deseja a mulher será para o seu esposo, pelo fato de que o desejo da mulher será para o seu esposo, é mais profundo que isso, né? É muito mais profundo que isso. Isso era a cultura, né? Então, por essa cultura, toda a base aqui do adultério, todo o desenho do adultério, tudo é feito pautado na mulher, tá? Então, quando o homem fazia alguma coisa ou faz ainda alguma coisa, pode parecer ali apenas uma traição, mas no fato do adultério mesmo, a mulher não pode fazer nada. Então, não é 2 pesos, 2 medidas, não. Tem realmente uma diferença muito grande. Mas, por que essa diferença grande? Porque nós também, né? Nós carregamos a vida. Somos nós que carregamos a vida dentro da gente. Então, nós temos um pudor diferente, nós temos um jeito diferente de agir. A gente, quando é para restaurar alguma coisa, ou quando a gente é traído, tudo é diferente na gente, tá? Então, quando o homem, fazendo muita coisa, pensa que está nos prejudicando, Cristo vem para nos estar dando ali essa força, nos está dando esse restauro, nos está levantando novamente. Quem não lembra da mulher adúltera, né? Então, pega realmente em adultério. E aí ele mostra naquela mulher que todo mundo é igual. Ela estava pega no pecado de adultério. Quem era melhor do que ela só porque os pecados eram diferentes? Pecado é pecado, né? E aí você vai começando a se valorizar. É o valor. O que o Cristo quer e o que a gente quer e todo mundo deve ter é o seu valor humano. Então, quando você descobre de verdade o quão valoroso você é, não vale a pena você fazer um troço desse, adulterar, porque você está simplesmente se equiparando a nada, a lixo. Quem adultera se lascou, porque quem adulterou com ele não vai fazer nada. Adulterou com ele hoje, vai adulterar com outra amanhã. Se ficarem naquela relação, a pessoa não vai ter confiança, porque um dia traiu a esposa, ou um dia ele traiu... Gente, não tem lucro. Então, a coisa começar errado, vai se ajeitar como? Nunca, tá? É mais nesse sentido, não só porque o corpo, que isso já é bíblico, então é princípio, né? O desejo da mulher é para o homem, mas o do homem também é para a mulher. O que é que Deus vai dizer lá na frente? Então, lá mesmo na Bíblia, quando o homem, né, ele solteiro, ou ele se envolvia com a mulher solteira, ele fez uma traição.
Mas é tanto que o adultério pega para o lado da mulher, que quando o homem se envolve com a mulher casada, ele adultera. É considerado que ele fez uma traição com a sua esposa se ele se envolver com uma mulher solteira, com uma mulher que não tem marido. Mas se ele se envolver com uma mulher casada, por quê? Porque ele faltou com respeito não só com a mulher dele, mas com a carne daquela outra terceira pessoa que era o marido dela. Então, mesmo que esse rapaz se envolva com uma mulher casada, então ele está adulterando, ele está sendo um adúltero não só por isso, mas porque ele não tinha ninguém, mas ele ajudou, ele é tão adúltero quanto ela. Ah, mas foi ela quem adulterou o marido. Não, ele também, porque ele ajudou a fazer aquele pecado. Então é muito sério, né? É muito sério. As maldições por causa de um adultério são muito terríveis, não só em você, mas também nos filhos, que lhe envolve ainda. Ah, mas eu não tenho filho, um dia você vai ter, tá? Ainda hoje tem judeus, aqui foi a Mabe, ainda hoje tem judeus que têm 2, 3, mais esposas. Diz eles que isso abre portais. Eu não queria ser nenhuma delas, né? É cultura, né? Chegou aí o Brabo, seja bem-vindo, viu, Brabo? É cultura, gente, cultural, né? Então a gente precisa, às vezes, eu julgo o que pode estar acontecendo lá e eu estou dizendo que é errado, e às vezes eu estou fazendo coisas do lado de cá que é pior ainda. Então cada um, né? Meio que cada um no seu quadrado, se viver respeitando, se essa pessoa está gostando, se aceitou, pronto, acabou. Né? Então eu não me meto na cultura de ninguém, eu não me meto nos contratos que as pessoas fazem, até mesmo quando é simples, né? Simples assim. A pessoa às vezes está namorando, se envolve, engravida ou casa e depois vem com problema. Você me perguntou alguma coisa, me pediu pelo menos algum conselho? Você me pediu alguma mentoria sobre esse assunto antes de estourar a bomba? Não, depois de estourado. Agora é mesmo só um prejuízo. E em cima do prejuízo você correr. Não tem mais muita coisa para fazer, né? Mas é assim, deixa eu só correr mais um pouquinho. E aí, seu brabo, você tá por aí? Se quiser participar um pouquinho também, me manda aqui, né? Que aí eu te chamo. Então, Deus tendo declarado aqui, né? As dores de parto ali para Eva, por causa dessa traição. E ao homem ele declarou o quê? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, tá? Então, ali no 16, né, o fruto proibido que Eva teve o alcance, que Eva recebeu, que Eva aceitou, foi o que, gente? Né? Dá na orelha, né? Então, o fruto proibido que Eva comeu não foi maçãzinha, não. Eva comeu o quê? Eva comeu sexo, Eva comeu, foi aconchego. Eva comeu, foi tipo, Adão deixou Eva na carência, né? E aí o inimigo entrou na comunhão do casal. Então, esse primeiro adultério acontece lá, né? É muito antigo, é muito velho e é muita história de carochinha para a gente sair passando a mão para um povo hoje que tem tudo na ponta da mão, tudo na internet. Então, quando a gente não busca, pelo menos com responsabilidade, pelo menos devagarzinho, ir estudando sobre esses assuntos, daqui a pouco abre-se um escândalo, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, espanta todo mundo, espanta para lá, espanta para cá, e por que esconderam tudo isso? A gente também é que não busca, tá? E quanto às dores do parto, né, das gerações futuras de Eva, que deram filhos, foram esses filhos do pecado, né? E aí quem defende essa linha, que Eva, quando conheceu esse fruto do pecado, o que é que ela gerou? Ela gerou 2 gerações diferentes, né? Caim, filho dela, e Abel, filho dela. Adão ficou no celular, no Facebook, estava passando tempo, né? Enquanto, ó, a serpente na orelha. Então, ela já carrega no seu ventre essas 2 sementes, né? Por isso vão ser multiplicados as dores do seu parto. E essa terra fica amaldiçoada. Por que essa terra ficou tão amaldiçoada? Por que Deus disse, já que você deu ouvidos e fez o que não devia, comeu desse fruto, se envolveu aí também? Né? Ali já aconteceu a safadeza. Então, porque já que você fez disso e você tinha tudo de mão beijada, você vai se ocupar, vai ter que sair do Facebook e do celular, vai ter que ir trabalhar. E aí essa terra vai ficar amaldiçoada, e ficou amaldiçoada porque na terra que estava ávida ali por água, vai cair nessa terra o sangue da virgindade de Eva, furdunçando ali mais a serpente. Então, essa virgem, por que a gente fala assim? O pecado entrou por Eva.
E o pecado saiu também, entrou por Eva, a Eva é a mulher antiga, a Maria, Virgem, Nossa Senhora, é a mulher que traz a salvação. Então, o Adão trouxe o pecado, Jesus tirou do pecado. Ai, por quê? Porque tudo foi sangue nessa história dessa terra. Então, da virgindade de Eva, escorre sangue e a terra bebe desse sangue, se fere com esse sangue, com essa safadeza, com essa traição, com esse momento ali, né, em que Adão foi traído. A terra recebe esse sangue que foi derramado ali. E depois ela vai receber sangue de novo. Quando? Quando o próprio Caim mata Abel. Então ela de novo, mais uma vez ela fica ferida. Mais uma vez ela fica ali. Então o adultério, que junta a desobediência, né, desses primeiros seres, também vem ali os primeiros pecados do ser humano. Quando Abel vai fazer as ofertas dele, Abel leva o quê? Abel leva de novo cordeiro, leva o sangue para ser ofertado. Porque tudo ali gira, né? A terra girava em torno desse sangue que estava recebendo. Recebeu o sangue da virgem. Abel foi lá, levou um cordeiro, e veio o sangue do cordeiro, já representando um sacrifício maior que seria. Caim vem e oferta ali umas frutinhas, coisas da terra de novo. Caim vem e mata Abel, mais sangue derramado de novo. Então, quando Deus se referia a esmagar a cabeça da serpente, representava exatamente esse momento do pecado no mundo, né? O momento em que Jesus recebe todo tipo de pecado, pecado de Abel, pecado de Caim, pecado meu, pecado seu, pecado de todos, e ele coloca ali na cruz daquele madeiro e derrama pela última vez o último sacrifício, o seu sangue é derramado até a última gota. E aí por que esse cordeiro não poderia ser do mesmo jeito? Esse cordeiro não poderia vir do mesmo jeito que eu e você viemos, pelo um ato sexual, que fosse de uma virgem ou não. Mas já que Deus escolheu Maria pura, né, para ser a mãe do Salvador, por que não poderia Maria pura, já que estava prometida a São José, terem um casamento santo? Não, porque foi através de um ato sexual que entrou o pecado. Foi através desse ato sexual aí que a terra foi ferida. Foi através desse sangue aí que foi derramado por essa geração. Por isso, Gláucia, que a gente vai sempre buscar mais. E esse é um assunto ainda novo para mim, que a gente vai estar sempre buscando mais, para estar cada vez mais descobrindo por que é que esse pecado entrou por uma mulher, pela primeira mulher. Não foi só pela desobediência, por ter comido os carocinhos da semente, ou ter comido a própria maçã com semente e tudo, tá? Para poder ela ter ali a semente no seu ventre e dali ser multiplicado as dores de parto. Então ela provavelmente já tinha tido ali filhos, só que desses dois, né, um de Adão e outro da serpente. Então, nunca que a Bíblia, as pessoas que estudam, porque eu arranho a Bíblia, né? E mais escuto, mas as pessoas que estudam nunca vai encontrar ali a Bíblia se referindo como Caim, filho de Adão. Tá? E aí, quem quiser fazer mais pesquisa, né? É bom. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Natana colocou. É isso que eu não consigo entender, porque como você falar errado e certo é como você fala, errado é errado, certo é certo. A palavra de Deus é uma só. Essa história de cultura, e muitos contaria a vocês, não acham? Olha, não tem como a gente fugir de cultura, porque é exatamente o cultural, né, tradição, é o que nos trouxe até aqui. Então, eu vejo do seguinte, né, se não fosse a tradição, se não fosse a cultura, a gente nunca tinha saído nem de lá da caverna. Só que cada um no seu tempo, cada um com o que arde no seu peito, vai fazendo a sua história, vai correndo os seus riscos, vai achando bom ou não, ou vai quebrando o paradigma, vai pagando o preço. Não existe um contexto geral para todos, porque vai ter sempre um ou dois ou um grupo querendo passar uma história para todos, para ser contada. É como aquela história do peixe que, se para poder fritar, tinha que cortar o rabo e a cabeça. E todo mundo levou isso por mais de 300 anos, até que um dia se descobriu que só foi cortado o primeiro, né, a cabeça e o rabo, porque quem foi fazer pela primeira vez a frigideira, a forma era pequena. Não tinha nada de específico, não tinha nada de assombroso. Então, muitas coisas às vezes são assim, dependendo, cada conto se aumenta um ponto e todo mundo vai contando pela mesma boca. Só que a verdade é quem liberta. A verdade está onde? Está escrita na Bíblia. E ela é viva. Para hoje,
ela vai servir desse tanto. Quando você tiver mais consciência, quando você estudar mais sobre um assunto, quando um assunto complementar mais o outro, você volta naquela leitura que você vai ter uma nova compreensão. Então, tudo já está dentro da gente. O acesso é a gente quem faz, com a capacidade que vai expandindo, vai encontrando. Senão você continua fazendo leitura, tendo obesidade, mas não consegue compreensão. Então, não adianta ler e não compreender. Do mesmo jeito que não adianta ler e não colocar nada em prática. Lê hoje, compreendi, não colocou em prática, amanhã já esqueci. É natural, né? Então, essa história de certo é certo, errado é errado, e a cultura é quem vai moldando, porque vai ter sempre grupos mais organizados. Tudo é organização. Quem tem mais organização vai terminar levando a boiada, meu amor. Não tem história. Tá? Organizou, tange a boiada por onde quer. Porque a boiada é eu e você que não presta atenção e vai só seguindo o fluxo, né? E Eva não resistiu, foi para o foi para o Tinder. Pecado é pecado e pronto. Também concordo, Natana. Pecado é pecado e pronto, né? Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Não existe meio pecado, que era isso que eu estava dizendo desde o princípio, né? Quem não pegou a live do começo, volta e pega. Não existe quente, quente, morno é morno. Sim é sim, não é não. Passou disso, é do cão, não vem de Deus. Tá? Só que a gente vai sendo, né? Seja bem-vinda, Loura Top. Então a gente vai ali vivendo de acordo com as regras que os homens vão colocando, vão fazendo, e a gente vai se adaptando, principalmente se elas forem boas para nós, né? A gente não vai ser aqui, vai dizer que não faz isso, a regra não está me dizendo nada, só está batendo ali no telhado do vizinho, eu não estou nem aí. Só que mais tarde aquela pedra que está batendo lá também pode cair no meu telhado. É aquela história do telhado de vidro, né? Então o pecado, o que agrava a Deus vai continuar agravando. E o que agrada a Deus também vai continuar agradando. O negócio está, tudo o que eu estou fazendo realmente é o caminho certo, é verdadeiro, é o estreito de Jeová mesmo? Será que é essa porta estreita mesmo? Ou só está estreita porque eu não estou tendo conhecimento e é o meu padre, é o meu pastor, é o meu professor, é o meu pai ou a minha mãe, que esse estreito é dele, não é de Jeová não. Eu estou fazendo, depois lá no futuro eu vou descobrir, cara, não tinha nada a ver o que estava sendo pregado para mim. Ou nunca aconteceu isso com ninguém. É de você dizer assim, nossa, essa verdade aqui que foi pregada até hoje só servia lá para os anos 1900 e bolinha. Para hoje não serve mais. E deixou de ser verdade? Não, o contexto mudou. Você passou a entender melhor que daquele jeito, se você colocar hoje, quem vai tomar tapa na cara é você, não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente fala, mas será que era isso mesmo que Deus queria? Deus escolhe a mim e a você para viver cada período. E tudo que Ele tem vai ser sempre o melhor. Melhor para mim, melhor para você, melhor para todos. Às vezes a gente é que não sabe colocar-se, ou a gente não sabe encontrar as saídas, ou até mesmo as soluções que é a gente quem tem que fazer em cada tempo, né? É a gente quem tem que mostrar, é a gente quem tem que declarar, é a gente quem tem que pregar. O Espírito Santo é quem vai fazer a obra, mas é a gente quem tem que botar essa boca para falar. Ah, mas não estão me ouvindo, né? Eu sei que você, Natana, né? Eu sei que Natana tem salão. Então não é que você vai fazer do seu salão o salão do reino, que você vai estar pregando todo o tempo, mas o seu testemunho lá dentro vai estar pregando todo o tempo. A sua conduta, a maneira como você entrega o seu trabalho, como você passa um troco, tudo isso vai estar falando da sua conduta. Tudo isso vai estar falando de você estar adulterando ou não aquilo que você está prometendo. Não é verdade? Né? Então, o adultério, né, ele é realmente essa desobediência, tá? É a desobediência desde os princípios, né? E é por isso que Deus, nosso Senhor e Salvador, Ele não vem através de um sangue derramado por causa de uma penetração, né? E Jesus veio, Ele veio para quê? Não veio para mudar uma vírgula sequer aqui da nossa lei, né? Ele vem para trazer, para fazer cumprir tudo que já existia, mas Ele vem para trazer entendimento, né? Fazer as pessoas entenderem o verdadeiro significado de cada palavra, das coisas que aconteciam naquela época, o que estava sendo ensinado errado, o que estava sendo aprendido errado. Então, adultério para aquele povo era simplesmente para os casados, para o casado que tinha um encontro, e olhe que lá os homens ainda podiam. Hoje a gente ainda traz aqui, adultério é para aquele homem que é casado, ou para aquela mulher que é casada, e tem um encontro amoroso fora ali do seu parceiro.
Se a pessoa é solteira, se a pessoa ainda, né, vai se envolve lá com a mulher lá do outro, não foi ele quem cometeu adultério. Quem cometeu adultério foi ela, não, ele também cometeu, tá? Por quê? Porque ele entrou ele atrapalhou os interesses de um casamento que já existia. E o Evangelho, para a gente não ficar só se amarrar nada, o Evangelho vai nos falar ali de Mateus 15, a partir do 27, sobre os adultérios, né? Então, quem pegar, pega. Ali é Mateus 15, a partir do 27, você vai ver muita coisa. E ali, Jesus vai estar nos dizendo que só a intenção, só o pensamento de você nem ter cometido o ato já é pecado. E aí vem esse alerta, né? Se você tem o seu olho que está lhe traindo, está lhe puxando para você pecar, você tem uma mão que está puxando você para o pecado, você tem um pé que lhe puxa ali para onde não deve, para os bordéis ou para as farras, ou para lugar onde você sabe que você vai pecar, seria preferível você arrancar esse órgão do que você e chegar, né, na presença do seu Senhor faltando um órgão, mas ter a certeza que chegou, do que você chegar na presença do seu Senhor é o quê? Você viver em paz, ter sua consciência tranquila, não dever nada para ninguém, não viver assustado, viver na felicidade com aquilo que você tem e glorifica, né? Ao invés de você chegar lá, não tinha problema se você chegasse com algo que lhe faltou. E é lógico que isso é uma metáfora de novo, né? É você abrir mão, é você aprender a dizer não para algumas coisas e dizer sim para aquelas que realmente lhe interessam, para aquilo que você quer. Então é melhor você chegar lá faltando alguma coisa do que você perder todos os órgãos e não chegar a lugar nenhum, ou manter eles e não chegar à sua plenitude, chegar ali a você ter a sua vida tranquila, né? Isso aqui é um alerta, né? Um alerta de Deus, né? Onde a gente também não precisa deixar os nossos relacionamentos praticamente acabarem, tá? Ali, né? Por um fio, ou não ter mais nada, e a gente tá deixando ali sem ter a intenção de estar buscando salvar, de estar buscando mexer, de estar buscando fazer as coisas. Ao invés de fazer isso, está só se esperando a última chaminha da vela, né, se apagar, porque já tem ali alguns desejos no coração, já está ali adulterando já em pensamentos sujos, né? Para a gente falar e fechar, que eu já estou querendo me encaminhar para o final, para a gente pensar, né, o quanto isso é sério e perigoso, é você imaginar-se, né? Você está vendo ali que a sua situação não está muito boa, você está vendo que pode desengrengolar, e ao invés de você correr atrás de estar salvando, você está ali entupindo a sua cabeça, vendo outras coisas. Tanto faz, viu, virtual, como também ali na real, tá com os pensamentos, com os olhos sempre nas outras coisas, sempre vendo coisas sujas, sempre vendo coisas imorais, se deixando levar aí a pecar. Porque a pessoa que você está... Por que o pecado só do pensamento é ruim? Porque a pessoa que você está com ela na cabeça, e às vezes você não está nem pedindo permissão para aquela pessoa que você está ali se imaginando, fazendo aquelas tranqueiragens, todos aqueles atos com aquela pessoa, de estar ali com ela, você está pegando uma criação de Deus, alguém que Deus criou sua obra e semelhança, alguém que ele admira, alguém que é obra-prima dele, você está trazendo ali para os seus objetos de desejo, tá? Você está transformando esses pensamentos aí que você tem, pensamentos imorais, pensamentos lascivos, você está colocando em cima de uma obra de Deus, sem estar pedindo nem permissão. Só você está no lugar de Deus naquele momento, você está no lugar da pessoa naquele momento. Aquele seu pensamento é o seu ego, ele é rei de tudo. Então ele está mandando em tudo, nada é mais poderoso do que ele, porque é ele quem está reinando. Ele está reinando sobre você, ele está reinando sobre o seu espírito, ele está reinando sobre o seu corpo. Então aí você está deixando mesmo as coisas correrem à frouxa, né? Quando nós deixamos essa mente assim, desse jeito, comandando nossos desejos do nosso corpo, né? É o mesmo que você ter se envolvido já de verdade. É a mesma coisa de você ter se envolvido de verdade se prostituindo com um prostituto, com uma prostituta, mesmo sem ter feito nada. Mas, apesar de ninguém saber o que você estava fazendo, a sua cabeça já estava ali com tudo aquilo, tudo feito. E a gente volta de novo ali para aquela história da forma e da não forma. Tudo só acontece assim como em cima, assim como embaixo. Seja feito assim na terra como no céu. Assim como dentro, assim como fora. Assim como eu penso, só penso, é a mesma coisa que tivesse acontecido. Tá? Toda vez que eu penso alguma coisa, principalmente quando eu penso e sinto, eu criei algo em algum lugar. Eu posso até nunca puxar, mas essa coisa foi criada por mim, é cria minha, tá me procurando, tá? Então, mesmo que seja só esses pecadinhos aí que o pessoal acha que nas redes sociais não tem problema, tá? O ser humano, eu, você e todos nós não somos animais irracionais, tá? Nós somos animais
da espécie humana, com raciocínio, com dons, a gente com tudo, com virtude, tudo, com as faculdades mentais, tudo isso Deus já nos deu. Para quê? Para a gente ter raciocínio, a gente ter força de vontade. Então, quando a gente se expõe, ou quando a gente expõe o outro numa vitrine, como se fosse dois animais, um sendo assado e o outro olhando e se lambendo, a máquina de frango, né? Um animal sendo assado e o outro não vê na hora de comê-lo. Então, quando você faz isso com o Filho de Deus, você não peca só porque você está ali naquele desejo. Você está pegando uma criatura de Deus que vai passando, mesmo tontos e tontas que nós somos hoje, de colocar todas as nossas partes para fora, já tudo tão normal. Só que já que é tudo tão normal, por que é que todo mundo que passa você fica comendo aí com os olhos? Por que você não se manca, né? Mesmo que a pessoa esteja desfilando, às vezes está desfilando com o parceiro de lado, você está com um monte de pensamento ruim atrás, tá? Então é você quem escolhe satisfazer os seus desejos aí nas vitrines da vida. Quem vai responder é você, tá? Deus não criou o ser humano sua imagem e semelhança, dando dignidade, dando respeito, para a gente não saber usar, principalmente com os outros. Então é aí que a gente tem que vigiar o que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, né, o nosso tato, o que é que você quer pegar, o que é que você anda desejando aí, tá? E tem que cortar mesmo, pé, mão, tudo que faça a gente se perder. Jesus vem e ele estabelece, né, um novo padrão de conduta, de comportamento, que tem a ver apenas, né, simplesmente com o mero comportamento em si, reflexo que isso deve ser manifestado, é a manifestação da natureza de Deus. Então ele traz esse novo comportamento, ele deixa a gente à vontade, continua, ele não tira nada da nossa vontade de seguir ou de deixar de seguir. É a gente quem escolhe, tá? Observe que Jesus olha sempre em volta, né? Ele olha, embora para o antigo foi dito, né? Não adultere. Eu quero dizer para vocês, se você olhar, mesmo que você não tenha se envolvido de uma maneira física, só de você olhar a pura intenção no seu coração, com impura intenção no seu coração, você já cometeu adultério. E ele estava falando isso de quê? Estava falando dos 10 mandamentos, né? E aí quando ele fala não cobiçarás, e aí que entra, né, o que a gente quer trazer ainda durante a semana, dentre várias coisas que Deus quis relacionar e botou os 10 mandamentos no testamento, que diz não cobiçarás nada, né? Quando eu cobiço, quando eu vejo a casa do próximo, o carro do próximo, o emprego do próximo, eu estou cobiçando, eu também já estou indo aqui de encontro, né? E não cobiçar a mulher do próximo, que aí também eu já estou cobiçando, já estou pecando, cometendo muitos pecados no só. Eu já estou cometendo o pecado, né, do adultério por pensamento, eu já estou cometendo o pecado ali da castidade e também aqui da cobiça, né? Eu já estou fazendo muitas coisas num pecado só. Até porque o que terminava em adultério, como foi o exemplo de Davi, começava com a cobiça, né? Davi começou cobiçando o que não era dele. E ainda assim, os 2 mandamentos distintos entre esses 2 pecados, né? Eles são completamente distintos. E Jesus unifica essas 2 coisas dizendo, se você olhar com a intenção impura no coração, você já cometeu pecado. O que é que a gente precisa reconhecer aqui? Que Jesus está distinguindo 2 verdades do adultério. Embora os 2 possam ser chamados de adultério, eu quero distingui-los como distintos, pois têm consequências distintas, né? É lógico que a gente precisa entender, né? Precisa entender que cobiçar já é um pecado. Cobiçar, desde que seja para ter com relação ou cobiçar para qualquer coisa. Se a casa não é tua, se o carro não é teu, se a mulher não é tua, se o namorado da outra não é teu, então para que você está aí buscando aquilo que não deveria? Esse pecado já entrou dentro de você, já está ali lhe atrapalhando. Então, a gente fala de adultério, né? De adultério na forma física e literal. Mas vai estar sempre envolvidos ali com o pecado, tá? E a consequência disso aí, elas sempre vão estar, não só para você. Consequência desse pecado do adultério, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai encontrar uma família onde teve adúltero e os filhos e principalmente as filhas desse relacionamento não vai sofrer algum tipo de abuso. Por quê? Porque tem a ver com as partes sexuais. Então fica ali uma maldição muito grande, tá? Deixa eu ver só um pouquinho aqui meus comentários. Aqui a Mabi responde para a Natana, devemos respeitar cada um vive do jeito que quer.
mas se nós perguntar, responderemos conforme a palavra de Deus. Isso, né? A gente respeita e a gente, né? E aí a Natana responde para ela, sim, respeitando sempre. Eu sei, meninas, que vocês são top, né? Aí o Brabo entra aqui e fala assim: os homens acham que seu bichão é ter uma mulher por dia, sendo que na verdade é o bichão o que ama a mesma mulher todos os dias. O Brabo é brabo, né? Já vi essa passagem por estava travado para mim, tá? Já vi essa passagem por vezes e é muito interessante, cada vez uma visão nova, não é verdade? E o Júnior coloca: são as interpretações dos homens que vão mudando. Né? Luzia de Neguinho, meu compadre, chegou por aqui. Dalina Caine também, seja muito bem-vinda. Voltei, né? Se sua mente criou, já fez. Quem tá por aí ainda quer participar, vigie seus pensamentos. Pedro Lima, você tá por aqui ainda, meu amor? Que possamos mudar de dentro para fora, exato. E o Jair? Uma frase que fez sentido é olhar. Fez sentido. Olhar uma vez é admiração. Olhou de novo, é o demônio. É o demônio. Gente, fazer como diz os meus irmãos evangélicos, né? Até aqui me mandou o Senhor. Né? Brabo, você ainda está por aí? Quer dar uma palhinha? Pedro, se quiser participar. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Porque hoje eu não quis trazer muita coisa de adultério, não, gente. Quis trazer exatamente assim, né? De onde é que ele surgiu? E durante a semana eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão estar trazendo outros adultérios diferentes. Hoje o meu Adão só quis falar isso. Até porque a pessoa não tá assim, né? Sempre podendo falar muito. Tem ninguém mais brabo aí não, é, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o pessoal no aperto, né? Gosto de pôr o povo no aperto. Taralará, lará, lará. Tem mais alguém? Senão eu vou sair, tá? Quem mais tem aqui? Deixa-me ver. KKK, né? Ô, Joana, Joana aí. Vai entrar, Joana. Vou não, Joana, vou fazer o seu aperto desse não, né? Ó, todo mundo aí dispensando. Deve estar tudo trabalhando, né? Só vejo nego dispensar meus convites. Povo brabo. Vamos ver. Tará, 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 tará. Eita, quase que eu peguei um aqui, olha. Tá podendo não, Jair? Tá onde? O que é que a gente faz? Gente, hoje acho que eu deixei meu pescoço muito assim pra cima. Ou. Né, bebê? Ó, vem mais pra cá. Assim tinha ficado melhor, né, gente? Pra poder dar uma descansadazinha. Jair não pode participar, tá, gente? Eu chamei, viu? Chamei outros aqui também. Alguém coloca alguma coisa? Querem saber mais alguma coisa? Agora não posso, minha amiga. Tudo bem, estou chegando ao escritório. Tudo é assim. Olha, eu já estava falando para alguns dos meus convidados e também, né, para vocês que estão. Gente, esse horário a gente sabe que ele é de desafio, né? Porque não é todo mundo que consegue estar em casa às 3 horas da tarde. Né? E mesmo que a gente esteja em casa, você está ocupado, porque você não é, né, filho daquele que não faz nada. Mas foi também por esse motivo que eu quis fazer live às 15 horas, porque não tem nada. Então você vai fazer live à noite e dá até raiva. Por quê? Porque você também quer estar participando de outras lives dos bichão que estão lá colocando. Ah, mas aquele povo não seria o pessoal que vinha para a minha live. Sim, mas eu também queria estar bebendo da sabedoria daquele povo. Às vezes eu quero estar na live no pessoal que dá os meus estudos, eu quero estar, e eu estou com uma live de um amigo que eu preciso participar para dar aquela moral, coisa e tal. Então, por quê? Porque todo mundo quer fazer horário, quer fazer live nos horários nobres. Nobre por quê? Nobre porque tem muita gente ali para disputar. Nesse horário, ninguém quer, ninguém pode, ninguém faz. Quando não é nesse horário, simplesmente eu espero. É simplesmente porque a pessoa quer fazer também de manhã, porque de manhã horário nobre já tá, meu amor? De manhã e de noite. Porque está todo mundo acordando cedo. Graças a Deus, esse país está levantando muito mais cedo, está fazendo muito mais coisas, tá? Eu gostaria de estar pegando aqui alguém para poder a gente estar. Sandy, não está por aí, não? Mab, né? Deixa eu ver quem está por aqui para estar falando aí de adultério. De repente, tem o assunto do dia, ainda vai entrar, tá? Chegou? Chegou. Lembra daquele. Ah, que lindo! Você hoje me pegou despreparada.
Que lindos, né? Eu chego e falo assim, sabe aquele memezinho? Cheguei, 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 chegando. Quando chegou, chegou logo os dois, né? Olha, para você que não conhece, se é que vocês não se conhecem, essa é a Mabi, Mabi está na Bahia, e esse é o Jair, que está no Paraná, né, Jair? Eu sempre erro os lugares, né? Sei, isso Paraná. aí. Tá, é isso, né? Acertei dessa vez. Que está no Acertou. Paraná. Então, eu estou aqui em Santos e eu tenho a grata satisfação, né? De poder cada vez mais conhecer coisa boa, só coisa boa. Né? Na minha alfândega, Deus só manda o que é bom, tá? Não passa tranqueira, não. Então, tem sempre ali pessoas maravilhosas que estão chegando, né? Pastor Nico, Mateus, seja muito bem-vindo, tá? Então, primeiro a Mabi. Mabi, se você quiser dar uma contribuição aí, né? E hoje ficou bem desse jeito mesmo, eu não sei se vocês chegaram no começo, e por que que o dono da está sendo representado por mim hoje? Porque hoje eu escolhi trazer o meu lado Adão, né? Eu também sou filho, criatura de Deus, então não apareceu aquela pessoa que eu estava esperando para fazer na segunda-feira, né? E como ela não apareceu e nós temos uma segunda-feira para ser cumprida, não tem problema nenhum, porque eu tenho meus dois lados. Então eu sou a dona da, mas eu também defendo o dono da com unhas e dentes. Então chegou, chegou. Se não chegou, trago o assunto do mesmo jeito. E o assunto adultério, ele tem ficado lá atrás o tempo todo me incomodando. Né? E como ele me incomoda? Me incomoda porque tem gente que não quer saber e tem muito mais gente que não quer falar. Então É, velho. a gente pega e fica assim, bom, minha gente, e no meio desse povo todo? Tem aqueles que precisam saber, né? Precisam saber. Tem os que sabem e não querem falar, e tem os que não querem nem saber. Mas tem um monte de gente que quer saber. Mábio, o que é que tu nos conta de adultério? Como é que você entende isso? E qual o recado que você quer deixar para o pessoal? Boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Boa tarde, Maria. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E quero falar a respeito do adultério. O adultério ela traz uma raiz de amargura para quem faz, para quem comete, para as pessoas envolvidas, né? Para filhos, toda a família sofre. Então, não é uma coisa boa. Então, se não é bom, é melhor que não se pratique. Como disse Jair aí na frase, olhou uma vez é admiração, a segunda é demônio. E é verdade, nós temos que estar sempre olhando o que a gente está pensando, o que passa na nossa mente. Tentado nós todos somos, né? Nós não vamos dizer que nós não somos. Somos tentados, mas nós resistimos e pedimos graças a Deus, força para a gente seguir firme e forte na presença do Senhor, porque aquilo que não nos faz bem, né? A gente não vai trocar a bênção de Deus, coisas grandes e maiores que o Senhor Jesus tem para nós, por causa de 5 minutos de prazer, né? Que pode destruir uma geração, né? A família toda, de todos os lados, sofre os dois que está fazendo, sofre a pessoa que está sendo traída, sofre os filhos, sofre as famílias. Então, é uma série de coisas que só traz coisas ruins mesmo. Então, quem estiver pensando, é melhor dizer, epa, não dá, não posso, não devo. Isso Vamos esperar mesmo. em Deus o coisa melhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Isso mesmo, isso mesmo. Gratidão. E aí, Brabo? Fica aí mesmo, Mário. Se tu não tiver conosco aí, fica aí. Fala aí, Brabo. E Manda, aí, manda, manda teu foguete. eu achei muito bala dizer isso, sabe? De você olhar uma vez, você pode admirar as pessoas, nada te impede disso. Mas você olhou a segunda, que você quer ver mais do que você viu a primeira. Aí já o demônio agindo, já tomando conta de toda a palhaçada, daqui um pouco você não vê o buraco que você entrou. O que eu acredito é o seguinte: nós vivemos num mundo muito de plástico, tá? Um mundo muito fake, um mundo muito bonitinho de internet, que as pessoas gostam de mostrar essa parada bonitinha, mas na verdade, por trás dos bastidores, são tão sujos quanto podem imaginar, né? O ser humano, a própria Bíblia diz, né? O mundo já é do maligno. Não diz que ele ia tomar. Já é. Então, se já é, o que acontece? Olhou uma vez, beleza, mas ele olha a segunda porque ele já é. Entendeu? E o que a gente precisa é vigiar que um abismo chama o outro. O que as pessoas não conseguem entender é que na nossa vida banalizou-se muito essa questão do adultério. Isso é uma coisa muito comum. É bom hoje, né? Hoje é tudo normal. Você olha nas novelas, isso é normal. Você olha os TikTok,
bunda e peito, tá tudo normal. Agora, como a Maria falou, é uma vitrine de carne e você escolhe o que você vai comer mais tarde. Até onde isso vai ajudar uma sociedade a crescer mais forte? Até onde isso vai ajudar uma sociedade, essa tribo chamada Brasil, evoluir? As pessoas reclamam muito do governo, mas quando você olha para as pessoas são tão sujas quanto o governo. O nosso governo é um reflexo da nossa sociedade. Infelizmente, o que está predominando é a parte lixo da sociedade. E aí, como é que a gente pode julgar um governo, como é que a gente pode julgar uma determinada coisa se nós, no íntimo nosso, somos um lixo? E quando a gente fala de adultério, vamos ainda um pouco além, não estamos falando só de casais, não. Nós estamos falando de uma traição de um ponto ético da sua vida. E quando você traz um ponto ético, você está traindo quando você está dando R$50 para o guarda, porque isso não pode ser chamado de policial, esse é apenas um guarda, né? Então, tipo assim, a traição, ela vem em várias camadas, não só na camada emocional ou na camada matrimonial, mas ela vem em várias outras camadas. O que a gente precisa realmente é vigiar. Por que eu falo que um abismo chama o outro? O cara tá ali no TikTok. Ó, pra vocês terem ideia, eu abri o TikTok uma vez, depois eu saí dele, e depois, desse dia atrás, a Luciana falou pra mim, nossa, mas o Kawaii tá entregando, tá uma rede social bacana. Eu falei, deixa eu olhar. Entrei uma semana. Antes de eu falar pra Lu, a Lu virou pra mim e falou assim, temos que sair de lá. Que lugar horroroso é aquele. Por quê? Só destruição da vida, de tudo que você pode imaginar. Pornografia, né? E pornografia dá de graça. Aí alguns amigos que é da área e tal, de coach, papapá, falam assim, não, a gente tem que estar lá levando a nossa mensagem. Eu falei, meu irmão, para com isso. O objetivo de você estar lá tem muito mais a ver com você do que com os que estão lá. Fica ligado. Porque tem muito mais a ver com você, com o teu ego, do que o que tem lá. E o que tem lá? O que tem lá vai ser só destruição, morte, tem um monte de coisas, outras coisas. Então, são camadas que vai sendo levada, né? Tipo, você começa com o kawaii, você começa com não sei o que, a hora que você vê, você tá, é seu sócio que você está passando a perna. Em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que, Maria, só para pincelar, eu acho que você podia abrir isso de uma maneira mais ampla, para que a gente possa abordar várias outras camadas desse negócio, né? E, de repente, ajudar as pessoas a olhar, né? A proposta, o Brabão, é exatamente essa, né? Como você sabe que eu não abro um assunto um dia, por isso que eu não abro um assunto um dia. Ele tem que dar pano para a gente costurar uma semana. Né? Todo o meu assunto, mais lute por onde quiser. Assunto aberto, uma semana costurado. Então, hoje eu não quis exatamente, porque era o meu ladinho Adão que estava vindo, eu quero trazer o adultério. Mas não tem nada mais justo do que ir buscar lá no Gênesis. Mas lá, não é possível que você vá. Meu não traí, meu pai não traiu, meu avô não traiu, meu bisavô não traiu. Vai voltando, filho. Adão, né? A Eva traiu, pronto, acabou. Você chegou em alguém. Então, foi quando entrou no DNA. Mas a proposta, e por isso que eu não quis abrir tanto hoje, para trazer tanta coisa, porque a gente ainda tem 4 dias para estar costurando. E aí, de repente, né, as pessoas que vão chegando, ela vai vir falar exatamente daquilo. Para quarta-feira, eu já sei, né, que a pessoa que vai vir falar, vai vir batendo o pé na mentalidade, no ego. Adultério, e por que a gente faz isso? Mas ali, então na terça, quarta e quinta, a gente vai ter espaço, porque é o meu sonho mesmo, é a pessoa deixar de ver essa história de adultério só porque foi marido e mulher, namorado e não sei quem, casais. Não, meu amor, quantos profissionais não estão adulterando aí, até mesmo a injeção estão dando? Quantos profissionais estão adulterando em gramas quando estão entregando? Quantos profissionais estão entregando, tá tudo certo, entregando o troco errado, sabendo que está entregando o troco errado? Então, esse adulterar, né, esse adulterado, e você adulterar o caráter, o princípio, você não seguir nada disso e achar que está tudo bem, poxa, Jair, é a gente dizer assim, é do mesmo jeito que eu dizia lá no meio da live, você querer engolir que Eva comeu uma maçã e deu todo esse rolo, mas para ponto de Deus expulsar da sua casa, por causa de uma maçã, por causa de um pé de pau? Não, gente, tem muita coisa, então assim, mas não dá mais nem para fazer pergunta, vamos procurar. Aí vai vir aquelas defesas, vai vir uma linha, né, a Glaucia acho que não está mais na live, mas ela estava participando bastante, onde ela coloca assim, Maria, você acredita nessa linha em que Eva tem 2 descendências a partir de Eva?
Poxa, que eu acredito ou que eu não acredito não vai deixar de ser. Então, um dia a gente vai te deparar com a verdade. Não interessa se eu acredito. Eu já tô, meu mentor é daquele tipo, meu pai eterno, que eu não sei o que, é que eu faço com aquele homem. Ele acaba comigo, eu com ele. Porque ele é do tipo que diz assim, a partir do momento que você já começa acreditando em algo, já está errado. Porque aquilo que eu acredito, eu sou muito limitada, já estou identificada. Eu acredito hoje, Jair. Amanhã você me traz uma outra informação, o que é que eu faço com a crença que eu tinha? Né? Então, se eu acredito, eu deixo de não acreditar, só que eu acho que a gente acredita em muitas coisas que são passadas de geração em geração, de geração em geração, que vai chegando um momento do despertar mesmo. Não tem como tu ficar vivendo uma história contada de 1.500 anos do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Entendi. Não é que vai mudar, eu só preciso da verdade, eu consigo viver com ela. Não muda uma vírgula, eu faço nem Jesus. Jesus veio para quê? Ele veio mudar a lei, né? Ele veio trazer compreensão. Eu só quero compreender. Né? E aí a gente trazer essa pancada mesmo em outros lugares. Por que, que a gente fala de adultério e todo mundo automaticamente já vai pensar no casal? Zona de conforto, né, meu amor? Principalmente se você não for casado, se você já foi e não é mais, não sei o que, tá nem falando comigo. Jura, santo? Que não é contigo que eu estou falando, não? Aí tudo que faz, para onde tu olha, tudo que tu faz é só adulteragem. Tudo que tu faz, ó, tu quer ver eu querer morrer de ódio? É você ver, você é pai. E aí você sabe que os teus filhos ou as tuas filhas são os teus filhos e as tuas filhas. Passa os filhos de outras pessoas, porque todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Passa os filhos de outras pessoas na tua frente, tu tem idade para ser avô até, e tu fica com palhaçada se babando para aquelas meninas ou para aquele menino. Cara, por Jesus, presta atenção. Como é que tu quer dizer que tu já não está adulterando os princípios da vida? Como é que pode? E como é que tu está Maria, dizendo? o que é fé? Fé é visualizar algo que ainda não aconteceu. Aham. Então, beleza. O que é que você está alimentando? O que é que você está Fé é uma coisa alimentando nesse momento, existente? né? Então, aí a pergunta é, fé é uma coisa existente? Ok, sim. Então, quando você também visualiza aquilo destrutivo, vamos colocar assim, para a sua vida, você também já concebeu. Ô, Jair, e assim, né? Que tipo de pensamento que você está tendo com a menina que pode ser sua neta? Que tipo de pensamento que você está tendo com o menino que pode ser ter a idade do seu filho, né? E aí você saber que, olha, é tão bom que aí, sei lá, eu não presta para ser Deus, não. Graças a Deus que eu não sou. Porque eu Já fazia... metia fogo na terra. Se aquela pessoa fosse da saúde, e aí eu fazia os dois se verem mesmo, e você tomar pelo menos um peteleco na cabeça do dedo, vai parar na mão daquele profissional, gritando de dor, para dizer assim, olha, safado, sem vergonha. Aquela pessoa que você estava tendo esse tipo de pensamento imundo é exatamente o que o mundo está fazendo para curar você. Porque se eu quero bons profissionais, se eu quero um mundo mais tranquilo, eu começo a tratar aqueles que vão me tratar lá no futuro. Ó, eu vou trazer para vocês aqui, eu não posso, por questão de ética, falar nomes, né? Mas eu vou trazer aqui uma história para vocês poderem analisar. Me deparei há um tempo atrás com um rapaz que ele era pastor de uma igreja e era advogado, tá? Eu estou olhando aqui, me certificando que não está na live, para poder até falar sobre esse assunto. E o que acontece? Pastor e advogado. E aí ele virou e falou o seguinte, cara, eu não consigo ser o pastor que a igreja quer e meu trabalho parece que ele não escala, não sobe, não cresce. E eu não sei o que acontece. Aí eu falei, você está sozinho? Você pode falar de tudo? Ele falou, pode sim. Aí eu falei, então tá bom. Você está traindo sua esposa? Aí ele, deixa eu achar um fone. Aí ele foi procurar um fone para poder conversar comigo. Aí eu falei, olha, vamos lá. O problema teu é que você vem de uma linha ética, advogado, linha ética, que diz que tem que sim, não. E também você tem uma outra linha que te cobra a mesma coisa, só que no âmbito espiritual. Você como líder, como pastor. Você se denomina como um líder, como um pastor. Então, quer dizer, você está nas duas pontas éticas de um ser humano. E por você, ele falou assim, não, cara, eu não traio. O meu problema é o seguinte, eu tenho um vício em pornografia. Eu falei, então, esse vício em pornografia está fazendo o que com você? Que você não possa ser nem uma coisa e nem outra direito. Porque como que um pastor vai poder ter propriedade e sentir o seu coração limpo
se você está nessa forma? E como que um advogado vai poder cobrar a ética das pessoas se também se sente um traidor? Aí eu falei para ele, olha, uma das coisas que você precisa entender é que enquanto você não se livrar disso, fica mais difícil de você poder exercer as duas atividades e atingir o nível que você quer como um profissional. Falei, mas eu vou te dar uma dica bem bacana. Eu dei uma olhada e você tem uma esposa maravilhosa, você tem uma filha maravilhosa. Então, vamos lá. Imagine agora que toda vez que você estiver buscando esse conteúdo pornográfico, você visualize a tua filha. Num desses sites clandestinos, que às vezes você está vendo ali uma pornografia, você vê um vídeo da sua filha. Imagine que toda vez que você está indo lá, você está alimentando aqueles caras a fazer mais vídeo da sua filha. Para que caras como você possa se alimentar nesse sentimento. Ele falou, cara do céu, isso aí para mim não cabe no meu mapa. Eu falei, então, toda vez que você buscar isso, lembre-se que você está estimulando com que outras meninas da idade da sua filha entrem para a prostituição. Só pense nisso. Mesmo que os sites e o que você está vendo não tenha isso, mas só imagine que você está alimentando esse segmento, esse setor. Há um tempo atrás ele virou para mim e falou, cara, eu não sei que mágica é essa que você fez, mas toda vez que eu penso no negócio, eu lembro da minha filha. Amor, falei, né? Amor curou, né? Por quê? Porque você não gostaria de ver tua filha naquela situação. Então, para que você vai alimentar aquilo? Se você está solteiro e a vida está louca, ok, mas você é um líder espiritual e um cara que trabalha com ética. Então, não faz muito sentido você seguir esse caminho. E aí foi uma das formas como ele se livrou desse sentimento. Só que é um assunto... É para todo, né? Para todos, né, Jair? E aí serve para quem viu, para quem está aqui, para quem vai ver, para quem vai ouvir. Qualquer coisa que você tenha, que você disse que não dá conta, coloque quem você mais ama naquele lugar. Se Pronto. sinta no lugar de alguém se sinta no lugar do pai daquela pessoa que está daquele jeito ali. Ah, mas foi porque ele quis, foi porque ela quis. Não interessa. Tem pai, tem mãe, tem uma história. Né? Não interessa. Só se você não alimentar, já não vai ter mais para onde ir. Mas tem os outros. Mas você não é os outros, né? A gente não cresceu assim. Você é todo mundo, cara? Não, você não é todo mundo. Então, faz por você, né? E aí, gratidão, né? Gratidão, né? Por mais esse momento. Amanhã, né? Você não me deu resposta lá. Você vai conseguir um dia para mim? Então, Não, veja com calma, depois você me avisa. Essa semana eu tô bem corrida. Eu até acho que quinta-feira eu devo fazer uma live de manhã com a Aline, porque o horário que eu ainda nem tá disponível, porque eu falei para ela, ó, só que 8 Mas me manda o link dessa, porque a Aline Foguetão, eu tô lá, né? Mas ainda não consegui nem abrir as aulas. Não consegui nem abrir. Eu sei que você entrou para as aulas dela, você é brava demais. Entrei, mas não consegui. Mas aí eu quero pegar, né? Que a Aline tem brilho. Então, se a Aline tem brilho, eu que lute para ir atrás da que a mulher tá brilhando. Porque tem que ser dos bravos, né? Para poder a gente ver se acorda. Você veja com calma. Se você tiver, e se não tiver, quando tiver dando um tempo aqui, pode dar, porque até mesmo no chat você contribui muito bem, tá? Espero que a gente tenha de verdade agregado aí na vida do pessoal, né? Todos aqueles que compareceram, gratidão, e amanhã tem de novo. Amanhã, se tiver, e aí não é mais segredo, né? Não, amanhã não é mais segredo. Se tiver convidado. Desagregado. Ó, se tiver convidado, a gente faz o dono dado. Se não tiver convidado, Adão vem e faz o dono dado do mesmo jeito. Tá bom? Porque é difícil, né, Jair? Você sabe que eu não posso colocar aqui qualquer pessoa só para contar história ou contar piada. Né? Beijo, meu amor. Fica com Deus, viu? Gratidão, pessoal. Vou deixar salva, lógico, né? Porque todo material aqui é salvo. Material é ouro, gente. Vocês que lutem. Até mais. Tchau. Tchau.